Operação na Câmara Legislativa. Casa é alvo de novos mandados de busca em suposto esquema de propinas por meio de emendas. Operação no Buriti. Palácio do Governo é alvo da polícia em investigação que começou ainda no governo Agnello. Pequeno embaraço. Direto da China, presidente Temer minimiza a manutenção de direitos políticos de Dilma e mantém discurso firme em relação à base. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma ótima tarde. E a gente começa o Band Cidade falando de mais uma operação da polícia na Câmara Legislativa. A Operação Drácon cumpriu novos mandados de busca e apreensão como parte das investigações de pagamento de propina por meio de emendas parlamentares. A repórter Érica Blaine acompanha o caso. Tem mais informações ao vivo. Diga aí, Érica. Olá, boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Pois é, mais uma ação policial na Câmara Legislativa do Distrito Federal. É a segunda fase da Operação Drácon, que tem investigado aí a participação dos distritais no suposto esquema de corrupção na área da saúde pública do Distrito Federal. Mas acontece que até agora a gente não tem muitos detalhes sobre a operação de hoje, porque o Ministério Público marcou para logo mais à tarde, a partir das 3 horas da tarde, uma entrevista coletiva, onde aí sim nós vamos saber mais detalhes sobre o que foi investigado nessa manhã. Mais informações, portanto, nossa equipe de jornalismo vai trazer para você às 6:50 da noite. Obrigado, Érica, com todas as informações direto da Câmara Legislativa. Mais uma operação, Cláudio Humberto, mais uma fase da operação na Câmara. Exatamente. Olha, a gente assistindo a cena da presença da Polícia Civil do Ministério Público na Câmara Legislativa nos dá aquela sensação de que, afinal de contas, as acusações, as denúncias, as suspeitas estão sendo investigadas. Mas não deixa de causar um certo desalento, uma certa repugnância a gente imaginar que deputados que foram eleitos pelo povo com o objetivo de lutar para a melhoria das condições de vida da população, na verdade, priorizavam a melhoria das condições de vida deles próprios, aumentando, fazendo negócios para faturar e faturar e faturar o tempo todo em nome do povo. Isso é que causa indignação em todos os brasilienses. Porque, olha, busca e apreensão também no Palácio do Buriti nesta manhã. A polícia investiga se o militar aposentado João Dias teria mentido há 5 anos, ainda no governo Agnello, sob uma denúncia de pagamento de propina. Hoje, o alvo da operação foi o ex-chefe de gabinete da Casa Militar, o coronel Cirlândio Martins. A polícia acredita que ele e o policial tenham forjado a denúncia. A operação começou por volta das 6:30 da manhã. Os policiais civis da Delegacia de Combate ao Crime Organizado cumpriram mandados de busca e apreensão na Casa Militar do Distrito Federal, que fica no Palácio do Buriti. O alvo da investigação foi a sala do coronel Cirlândio Martins, que até semana passada era o chefe de gabinete da Casa Militar. O Cirlândio foi exonerado do cargo que ele ocupava na Casa Militar há uma semana. Mas ontem ele foi reativado à tropa. Então o momento mais oportuno para a realização dessa busca no seu trabalho seria a data de hoje, que era o último momento em que a gente ainda poderia encontrar objetos pessoais dele no seu antigo gabinete. E realmente se efetivou. A gente encontramos uma caixa separada com seus pertences pessoais, o que até facilitou bastante a nossa busca. O delegado diz ainda que a operação tem o objetivo de investigar a relação entre o coronel Cirlândio, que trabalhava na Secretaria de Segurança em 2011, e o policial militar João Dias. O policial ficou conhecido depois que jogou mais de R$150 mil na mesa dos assessores do então secretário de governo, Paulo Tadeu. Dias alegou que o dinheiro era um suposto suborno para ficar calado sobre propinas envolvendo o Ministério do Esporte e o GDF. Até o momento, realmente parece descartada a versão de que se trataria de dinheiro de propina. Portanto, já se evidencia aí um ilícito de lavagem de dinheiro, porque o investigado João Dias se desfez de uma enorme quantia em dinheiro, cuja origem não foi explicada, de uma falsa comunicação de crime ocorrida à época, bem como um aparente crime de falsidade ideológica que circundou toda essa situação. João Dias foi levado coercitivamente para a delegacia, porque não cooperou com as investigações desde 2011.
A condução coercitiva se deve ao fato do investigado João Dias ter sido intimado ao longo das investigações, salvo engano, em 6 oportunidades diferentes e nunca ter comparecido à delegacia para prestar a sua versão dos fatos. Esta é a segunda operação policial no Palácio do Buriti em menos de um mês. No último dia 17, os mandados de busca e apreensão de documentos e computadores foram cumpridos na Secretaria de Planejamento e na Vice-Governadoria, depois que a presidente do Sindisaúde denunciou um suposto esquema de corrupção e propina envolvendo servidores do GDF. Olha, amanhã de 2 operações na Câmara Legislativa, no Palácio do Buriti, mas neste caso envolvendo o governo passado ainda. Exatamente. Esse é um dos escândalos que foram herdados do governo passado. Mas faz lembrar também os podres poderes de que tanto falou o poeta, né? O fato é que a história não era bem como foi noticiada lá em 2011. Esse ex-cabo da PM, ele criou uma ONG, acusado de haver criado uma ONG para fazer negócios com recursos públicos do Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte era controlado pelo PCdoB e o ministro era Orlando Silva. Lembra dele? Aquele da tapioca, que pagava até tapioca com cartão de crédito corporativo? Pois bem, foi naquela época em que o PCdoB controlava o Ministério do Esporte que foi feito havia um dinheiro duto que saía do Ministério para conta dessa ONG. E aí o ex-cabo, começou a apresentar sinais exteriores de riqueza, etc., despertou atenção, começou a ser investigado e acabou resultando nisso aí, na suspeita de que aquele dinheiro que ele jogou sobre as secretárias, os assessores do então secretário de governo Paulo Tadeu, na verdade ele estava se livrando de um dinheiro que ele não conseguia explicar. É disso que a Polícia Civil suspeita. O presidente Michel Temer já está em Hangzhou, onde participa do encontro do G20, que reúne as principais economias do mundo. Antes, ele passou por Xangai e teve um encontro com empresários. Ao falar com jornalistas brasileiros, classificou de pequeno embaraço o fato do Senado ter mantido os direitos políticos de Dilma Rousseff. O enviado especial da Band, Vitor Boiadier, acompanha cada passo do presidente. Aqui na China, o presidente Michel Temer teve uma agenda intensa nesta sexta-feira. Ele começou o dia já em Xangai, reunido com centenas de empresários e garantiu a assinatura de 9 acordos bilaterais. Entre esses acordos, a garantia da compra de aeronaves da Embraer, também acordos que vão garantir investimentos na área de siderurgia, no setor elétrico, no agronegócio brasileiro e também na infraestrutura do país. O presidente Michel Temer acabou sendo questionado pela imprensa brasileira sobre essa situação em que o Senado Federal acabou com o mandato da presidente Dilma Rousseff, aprovando o impeachment, mas manteve os direitos políticos dela. O presidente disse que vê isso com naturalidade. Eu estou acostumado a isso há mais de 34 anos, que eu estou na vida pública, e acompanho permanentemente esses pequenos embaraços, que logo são superáveis, são superados logo em seguida. Ontem mesmo, antes de sair de lá, eu falei com os companheiros do PMDB, do PSDB, do DEM, e essa questão toda será superada. Olha, quem também comentou essa situação foi o próprio presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele que veio na mesma aeronave que Michel Temer até a China, garantiu que não houve nenhum mal-estar com essa situação e disse que já esperava algum tipo de judicialização desse processo de impeachment. A política brasileira, ela vive talvez o seu maior momento de judicialização. Como uma questão transcendental dessa, o afastamento da presidente da República não seria judicializado, ou por este fato ou por qualquer outro. Mas a decisão do Senado Federal sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal, ela levou em consideração em todos os momentos a legalidade, a constitucionalidade e a segurança jurídica a partir de decisões que estão em curso no próprio Supremo Tribunal Federal. E a agenda do presidente Michel Temer seguiu de Xangai à cidade de Hangzhou, onde ele teve um encontro com o presidente da China, Xi Jinping. É aqui em Hangzhou que o presidente Michel Temer também deve participar da reunião de cúpula do G20, que começa no próximo domingo e termina na segunda-feira.
Tá aí, Vitor Boiadia, direto da China, acompanhando todos os passos dessa que é uma viagem muito importante, Cláudio Humberto. Exatamente. É uma viagem fundamental para o Brasil, porque o Brasil está prospectando novos negócios, novos investimentos aqui no nosso país. Faz parte da delegação do presidente Michel Temer, por exemplo, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O ministro da Agricultura já estava lá na China e vai permanecer na Ásia até o dia 23. Imagina, o mês inteiro oferecendo o Brasil, tentando fechar negócios, encaminhar negócios para melhorar as contas externas do nosso país. Também acompanharam o presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda, também o ministro das Relações Exteriores, é claro, porque se trata de um compromisso internacional, e outras autoridades. O presidente Michel Temer fez um discurso que foi considerado um ótimo discurso, repercutiu muito bem junto aos empresários brasileiros. Depois ele se reuniu com esses empresários e ouviu cada um deles, pacientemente. Cada empresário disse ao presidente o que achava, o que pensava, o que propunham e também o que esperam do governo. E a resposta do presidente sempre foi muito animadora, no sentido de reafirmar compromissos com o ajuste fiscal e também com o retorno, a retomada do crescimento da economia. O presidente Michel Temer disse exatamente tudo aquilo que os empresários queriam ouvir. E por aqui o polêmico fatiamento continua agitando a base do governo. O PMDB de Michel Temer ia assinar o mandado de segurança dos partidos da base, pedindo ao Supremo Tribunal Federal que reavalie a constitucionalidade da votação no Senado. Mas parece que voltou atrás. Os detalhes quem traz é a Renata Dourado. Como é que está esse embaraço que o presidente Michel Temer fala aqui no Brasil, hein, Renata? Pois é, Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, uma ótima sexta-feira para todos que nos acompanham. No mínimo, percebe-se que há uma discordância interna, né, dentro do PMDB com relação a esse assunto. Então, essa ação foi protocolada agora há pouco e tem assinatura do PSDB, do PPS e do DEM. Ontem, o presidente do PMDB, senador Romero Jucá, chegou a dizer que o PMDB também iria assinar essa mesma ação. Ocorre que não tem assinatura do PMDB e aí a gente lembra que no dia da votação, né, a gente recorda que a votação, portanto, foi fatiada, seria uma votação só, votando pelo impeachment, automaticamente a Dilma Rousseff já perderia os direitos políticos dela, mas aí houve uma questão de ordem, essa votação foi dividida, então os senadores aprovaram o impeachment por 61 votos a 20 e nessa segunda votação, os senadores decidiram manter os direitos políticos dela, o que causou, claro, uma grande polêmica, só que 10 senadores do PMDB votaram pela manutenção dos direitos políticos de Dilma Rousseff, incluindo o presidente do Senado, Renan Calheiros, que fez até um discurso defendendo essa tese. Então, ontem você tem o presidente do PMDB dizendo que o PMDB iria assinar, só que não chegou a assinatura dele, pelo menos nesse documento. Pode ser que o PMDB também entre com uma ação sozinho, por exemplo, o PV entrou com uma ação ontem também, questionando essa mesma votação. Hoje, um senador do PSD também questionou essa votação. Já era esperado, né, essa judicialização, como o próprio senador, presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou aí, porque é um assunto polêmico. A defesa de Dilma Rousseff também entrou com uma ação questionando, claro que não a segunda, mas a primeira votação. E esses partidos, Rodrigo, assim que terminou essa votação, todos esses partidos aí que fazem oposição ao PT, no primeiro momento eles disseram que não iam entrar com uma ação. Por quê? Porque a grande preocupação é levar todo esse questionamento para o Supremo e o Supremo, por algum momento, enfim, decidir anular, digamos, a votação. Então, essa é uma preocupação dos partidos, por isso que no primeiro momento eles disseram que não iam entrar. Só que quando a defesa de Dilma Rousseff entrou com uma ação questionando o processo de impeachment e pedindo anulação, aí sim eles mudaram de ideia e decidiram entrar com essas ações, que são essas ações que nós estamos vendo aí. O que o PMDB vai fazer com relação a isso, a gente ainda não sabe. O fato é que, como a gente disse aqui, o presidente do partido disse ontem que o partido iria assinar esse documento, mas não chegou à assinatura do PMDB. E aí agora cabe ao judiciário, né, questionar, na verdade, analisar toda essa ação. Você viu aí o presidente do Senado dizendo que tudo foi legítimo, que a votação foi legítima, esse fatiamento, enfim. E que o próprio Supremo, segundo ele, também está dividido com relação a esse tema em especial. E que o Supremo, portanto, vai decidir de uma forma definitiva com relação a esse tema. Então a gente vai ficar aqui acompanhando, pode ser que no decorrer do dia
consiga outros partidos também entrem com a mesma ação. De fato, já tem no Supremo. O ministro Teori Zavascki é o responsável, vai ser o relator dessa ação que foi dos advogados, né, de Dilma Rousseff. É isso, Rodrigo. Vamos ver aí os próximos capítulos dessa história. Obrigado, Renata. A gente achou que realmente a gente tinha visto o último capítulo. Difícil virar essa página, botar um ponto final, porque agora tem discussão no Supremo. Olha, há muitos indícios indicando que essa é uma informação nova, de que esse fatiamento do julgamento da Dilma foi uma armação para melar o impeachment. Porque fazendo isso, promovendo o que eles promoveram, que foi um verdadeiro estupro coletivo da Constituição, acabaria provocando o questionamento sobre essa separação, porque afinal de contas, impeachment e a perda de direitos políticos estão na mesma frase do artigo constitucional, são indissociáveis, não poderiam ser separadas. Ainda assim foi separado, e foi separado, segundo se suspeita agora, de propósito, precisamente para provocar questionamentos do Supremo e eventualmente obter do Supremo uma decisão que anule o processo. Tudo foi armação para melar o impeachment. E a seguir, asfalto recém-trocado em Águas Claras apresenta problemas e tem que ser reparado de novo. O Band Cidade volta em instantes.